Sim, mas não tem Sim. nenhum Matheus na chamada, não, professor. Aqui apareceu que Matheus teria que sair da reunião. Mas, enfim. Depois eu verifico isso que aconteceu. Bom, aula gravada, iniciação científica, primeiro ano A e B, 13/4/2021. Gente, minha tela está aqui, né? A gente vai fazer um resuminho do que a gente viu de movimento retilíneo uniforme e no movimento retilíneo uniformemente variado. A diferença entre os dois é que no retilíneo uniforme, a velocidade ele é constante. Tá? E no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade varia. Então, um ponto muito importante e uma característica muito peculiar desses dois movimentos é que a velocidade ela é constante no movimento retilíneo uniforme, tá? Ela é sempre em todo movimento. E no MRUV, essa velocidade ela varia. Então, se a velocidade varia, a aceleração aparece. Porque para você ter velocidades diferentes em todo o movimento, você tem que estar acelerando o carro o tempo todo. Então, a aceleração, ela aparece. Ah, professor, e a aceleração no MRU? Ela tem? Não, é zero. Ok? Então, a aceleração no MRU nem aparece, é zero. Mas a aceleração no MRUV já aparece. Por que aparece? Porque justamente dá consequência de ter velocidades variadas. Se você tem velocidades variadas, é porque você está acelerando. É só pensar, se eu estou no carro com a velocidade de 10 km por hora e passa a ser 20, depois passa a ser 25, 40, é porque eu estou acelerando o carro. Então, isso é intuitivo, de vocês entenderem que para que a velocidade seja variada no movimento MRUV, é porque a aceleração passa a existir. Já no MRU, a aceleração não existe, porque a velocidade é constante. Então, essas duas características são importantes nesse movimento. E aqui, botando o pé na estrada, aí ele fala para você fazer uma viagem de Salvador a Canavieira, ele te dá uma pista, né? Ele vai dizendo que, em média, eu tenho 8 horas, né, de distância. Lá, Canavieiras é em Porto Seguro. Percorrendo aproximadamente 440 quilômetros. Então, eu vou percorrer 440 quilômetros. Vou demorar, em média, 8 horas para sair de Salvador para Canavieiras. Utilizando essas informações e sabendo o horário do início da viagem, podemos estimar o horário de chegada? Se eu sair às 8 da manhã de Salvador, que horas eu chego em Canavieiras? 4 horas. 4 horas da tarde, às 16 horas, né? Professor, Oi. o Matheus falou que a net dele caiu. Ok. Pede para ele entrar com a Enova. Não sei se ele tinha entrado com a Enova Não, ou não, ele não. já entrou de novo na sala, só que a internet dele caiu mesmo. Ah, perfeito. Então, o problema é que o sistema pediu para retirar Matheus, porque talvez estava tendo alguma inconsistência, né? Na saída dele na hora da gravação. Não foi nada de mais absurdo, não. Bom, então eu chego às 16 horas. Com estes dados, podemos calcular a velocidade média? Como é que calcula a velocidade média? Velocidade média é ΔS sobre ΔT, né? É distância sobre tempo. Eu tenho a distância percorrida para chegar em Canavieira? Sim. 440 quilômetros. E eu tenho o tempo que eu vou chegar lá, duração de viagem? Sim, 8 horas. 8 horas. Então, se eu tenho 440 e divido por 8 horas, isso vai me dar quanto? 55 quilômetros por hora. Então, eu vou fazer, em média, numa velocidade de 55 quilômetros por hora, numa viagem que vai durar 8 horas e vou percorrer 440 quilômetros. Então, tem como fazer? Tenho. E a terceira questão é
Conhecendo bem o automóvel, utilizado, pode-se fazer uma estimativa de consumo de combustível? E aí? Você teria que saber quanto que ele gasta por quilômetro rodado. Exatamente. Qual é o consumo, né, E lá ali do no, carro? no texto não fala o consumo dele. Então, se o carro faz 10 quilômetros por litro, Ele fala ali no texto o consumo dele? não, eu estou perguntando assim, hipoteticamente, se Ah, o carro consome, né, ele faz 10 quilômetros a cada litro de gasolina, e eu vou percorrer 440 quilômetros, eu vou gastar quantos litros de combustível? eu não sou de exatas, então. Não sou de exatas, é ótimo. Gente, ó, é muito simples. Alô? Pode falar. Falhou aqui. Se o carro consome 10, né, o consumo dele é de 10 quilômetros por litro, ou seja, a cada 10 quilômetros eu gasto 1 litro. Se eu vou andar 440 quilômetros, é só dividir 440 por 10. E dividir 440 por 10 é você cortar zero com zero. Zero do 440 e o zero do 10. Ficando o quê? 40. 44, que é 440. Então, eu tenho 44 litros. Eu preciso colocar, né? Preciso gastar 44 litros. Né? E com essa informação, hipoteticamente, os gastos, eu tenho como saber quanto é que eu vou gastar em dinheiro? Sim. É só eu saber o preço da R$ 50. gasolina. R$ 50. Ave Maria. Ó, eu vou gastar 44 litros. Você sabe quanto é que é o preço da gasolina? Do litro? Acho que tá 5. Tá quanto? 5, 4,99, 4,60, por aí. Menina, você tá desatualizada. Tá É. 5,60, 5,40. Oh, meu Deus. Ave Então Maria. aumentou da semana passada pra cá, né? É, tá isso mesmo. Então, se você fizer o cálculo Aluguéis aqui, que ó, chega a ser 6,15. quanto? Há lugares que chega a ser 6,15. É, verdade. Inclusive em Canavieiras, lá na parte da região, né, da região sul, né, da Bahia, lá em Canavieiras, Porto Seguro, você encontra gasolina, eu acho que já tá 6 e pouco. Lá é a parte a gasolina mais cara. Então, eu fiz a conta aqui, gente, e deu R$ 242 que o cara vai gastar nessa viagem aí. Por esses motivos que eu gosto de andar a pé. É bom, né? Andar a pé é bom. Mas tem Ajuda a lugares ganhar que você não exercício, consegue. tá vendo? Aí eu prefiro andar do que gastar E esse ainda dinheiro. economiza dinheiro. Com certeza. Verdade. As economistas falando, né? Deixa eu ver. Tô no tempo. Então, assim, né? Linda paisagem. E aí você vai ler essa paisagem, por isso é muito importante termos o plano B, ou seja, alguns imprevistos podem acontecer, né? E aí você sempre tem que ter o plano B para lidar com esses imprevistos, né, durante a viagem. Vamos procurar sinais de que podemos encontrar no caminho. Observe bem a imagem 2, 3 e 4. Então, assim, aqui ele traz algumas imagens dizendo que são os obstáculos que você pode encontrar no meio do caminho. Você pode furar um pneu, você pode encontrar uma balsa, onde sua viagem pode atrasar, você não contou com aquilo, né? Existe uma travessia que tem que se fazer, e aí ou a balsa está quebrada, está consertando, buracos na estrada, posto de gasolina, paradas, enfim. Explorando a trilha. Ele traz alguns conceitos, tá? Velocidade média. O valor da velocidade média é determinado pelo quociente, né? Pela divisão entre o espaço e o tempo. Foi o que a gente, inclusive, utilizou para fazer o cálculo lá em cima. Esse intervalo de tempo é a diferença entre o instante inicial e o instante final. O movimento uniforme ocorre quando o móvel desloca-se
em linha reta e com velocidade constante. Tá aí, ó, a característica importante do MRU. A velocidade é constante. No movimento uniforme, o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Gente, isso é o ideal do conceito, tá? Claro que na prática não acontece. Quando a gente controlar que a velocidade média dessa viagem seria de 55 quilômetros por hora, não quer dizer que você vai fazer uma viagem o tempo todo com 55 quilômetros por hora. Claro que imprevistos podem acontecer. Você vai frear, você vai acelerar. Principalmente que se você fizer 55 km por hora a viagem inteira, é capaz que você tome multa. É verdade. Em alguns locais, né, que a velocidade é 40, ou na BR, porque você sabia que você pode tomar multa se você andar menos que a metade da velocidade permitida? Sim. Primeiro que você atrapalha o trânsito, você pode causar um acidente, vem um caminhão de lá, ó, e você vira uma folha no chão. Ser cuidadoso demais é... É verdade. E aí você tem uma situação hipotética. Vocês vão ler isso aqui, tá? Depois. Isso aqui não é atividade, mas ele dá uma situação, faz uma situação hipotética aqui. Movimento uniformemente variado. Deixa eu ler essa partezinha aqui final, que ele fala assim, ó. Entenda. Para que o móvel sofra uma aceleração em sua direção de deslocamento, é necessário que uma força atue sobre ele. Então, assim, é preciso que atue uma força sobre este corpo, né? Que eu falo corpo, eu falo carro. Imprimindo-lhe uma aceleração e fazendo com que o móvel ganhe uma nova componente, ou seja, uma nova velocidade. Então, vocês entendem perfeitamente que quando você imprime uma força que é acelerar o carro, a velocidade ela varia. Você ganha uma nova velocidade. Tá? E aí, ó, que entra o conceito de movimento uniformemente variado. Ou simplesmente movimento retilíneo uniformemente variado. Então, é um movimento cuja velocidade aumenta ou diminui de forma constante em relação ao tempo. Esse tipo de movimento não é necessariamente retilíneo e está sujeito a uma aceleração constante. Então, aparece uma nova variável para esse movimento, que é a aceleração constante. Quando algum móvel desenvolve um movimento uniformemente variado, a sua velocidade aumentará ou diminuirá de forma constante a cada segundo. Quando essa velocidade aumenta, dizemos que esse seu movimento é acelerado. Quando diminui, dizemos que seu movimento é retardado. E aí está uma fotozinha. Além disso, precisamos também obedecer às sinalizações da estrada, como placas que indicam curvas, depressões, e aí você tem toda a sinalização, né? Então, tudo isso contribui para a sua viagem. Aqui eu tenho o vídeo. Esse vídeo aqui, que está lá postado na sala, vocês depois acessem. É uma aula que fala do assunto. Caso queira aprender mais, é só acessar o link abaixo, né? E tem outro também vídeo que vocês podem acessar. Resolvendo o desafio da trilha. Para saber se você conseguiu relacionar os conteúdos estudados à nossa viagem, vou fazer as seguintes perguntas. Durante uma viagem real, Salvador Canaveiras, o movimento é sempre uniforme? Deixa eu mudar de trilha. Não, sim. Aqui, a pergunta de novo. Não. Durante uma viagem, não é, né? Não é sempre uniforme. Há algum momento onde temos que diminuir a velocidade? Sim. Ok. E quando você diminui a velocidade, você vai frear, né? Você vai mudar
o estado da velocidade. Então, a velocidade vai variar. Se for necessário parar durante o percurso, o tempo total da viagem aumenta ou diminui? Pode repetir, por favor? Se for necessário parar durante o percurso dessa viagem, o tempo total da viagem aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta. Você percebe, né, que existem algumas relações, né, entre tempo e parada. E a velocidade média aumenta ou diminui com a parada? Diminui. Diminui? Pera, aumenta, não? Não sei. Professor, tem como Vamos. senhor? Buguei. Essa pergunta é massa. Eu vou parar algumas vezes nessa viagem. Lembre que a viagem estava prevista para 8 horas, né? 8 horas de duração, Sim. de Salvador para Canavieira. A pergunta é, e a velocidade média? Lembra que a velocidade média, a gente calculou, deu 55. Ela vai aumentar ou diminuir com as paradas? Nossa, velho. Não faço. Essa relação é tão importante que eu vou tirar. Eu vou explicar isso no cálculo. A minha aula é 9h40. Né? Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar isso aqui. Primeira série. Tá aparecendo na minha tela? Tá. Olha só. E aí, alguém já... Ó, a velocidade da gente é distância sobre tempo. Variação da distância é variação do tempo. Eu tinha 440 de distância e tinha 8 horas. Essa divisão vai me dar o número 55 quilômetros por hora. A gente já fez isso. Aí, tiveram algumas paradas. Vocês responderam que com essas paradas, esse tempo aqui, ó, de 8 horas, aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta. Então, esse tempo, ó, com essas paradas, vai aumentar. Isso é matemática pura, tá? É só percepção. Então, esse 8 vai passar a ser 9, vai passar a ser 10. Então, vamos lá. Suponha que o tempo foi para 10, certo? Que eu parei demais. E aí, eu vou fazer a conta. 440 dividido por 10, corta 0 com 0, fica quanto? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu. Perfeito? Agora, suponha que eu parei muito. Eu estava levando essa galera da primeira série A e B, bagunçando demais. E aí, ó, na viagem, eu fui para 20 horas. Imagine. Tive Meu vários Deus. problemas. Tive vários problemas com essa série. 440 dividido por 20, é só você pegar 0, 0, corta. E 44 dividido por 2, dá 22. Ou seja, quando eu aumentei mais ainda o meu tempo, a minha conta diminuiu mais ainda. Então, gente, Vamos chegar lá matematicamente, amanhã. matematicamente, quase um dia, né? 24 horas.
Quando eu tenho, ó, 440 foi por quanto? Por 8, né? Quando esse número aqui, ó, deixa eu botar de azul. Quando esse número aqui de baixo, ele aumenta, a resposta diminui. E se eu perguntasse para vocês, se eu acelerasse mais o carro e fosse mais rápido, esse tempo diminuiria, certo? Sim. E aí, o que acontece com o resultado? Aumenta. Aumenta. Então, a relação, ela é inversa. Quando você diminui o número de baixo, aumenta o resultado. Quando você aumenta o número de baixo, diminui. Deixa eu repetir. Quando você diminui o número de baixo, aumenta o resultado. Quando você aumenta o número de baixo, diminui o resultado. A relação é inversa. Se diminui, aumenta. Se aumenta, diminui. Ok? Então, a Ok. resposta, né? A velocidade média aumenta e diminui com a parada. Respondeu. Considerando os dados iniciais do Google Maps, qual a velocidade média desenvolvida? E aí, aquele cálculo que a gente fez já, né? Coloque a mão na massa. Deixa eu apagar isso aqui. A criatividade faz parte do fazer científico. Precisamos pensar e muito para poder criar. Aí ele fala da linguagem científica, blá, blá, blá. Vamos dar uma de cientista. Escolha uma viagem que você gostaria de fazer e colete dados como o tempo de viagem, a distância da percorrida, o melhor trajeto, os custos necessários. Galera, vem agora a atividade bala que eu queria com vocês. Ele está lá no ar. Eu tenho que resolver umas coisinhas aqui, tá? Hoje à tarde, eu... Pronto, postei aqui. Atividade. Mas hoje à tarde eu vou fazer uma revisão dessas postagens que eu fiz, para ver se tem alguma coisa errada, consertar aquela outra, tá? Pronto. Atividade, uma viagem incrível, contada através de uma história. O que que eu quero que vocês façam? Tá aqui, ó. Vamos fazer uma atividade muito legal. Tá pequeno, mas... Não consigo conectar aqui, não. Vamos construir uma história e contar em um livro digital chamado Book Creator. Eu vou querer que vocês experimentem nessa semana um aplicativo. O aplicativo é chamado Book Creator. Vocês vão entrar no aplicativo, vocês vão... Deixa eu mudar aqui minha tela. É melhor do lado de cá. Pronto, a atividade é essa. E aí vocês vão, já sabem, né, que vocês vão criar uma atividade que é experimentar o Book Creator, que é um aplicativo. Clique no link abaixo para ver como é que faz a ferramenta. Então, vocês vão ver
Eu vou passar um vídeo para vocês, mas esse vídeo tem 23 minutos. Eu vou cortar algumas partes, tá? Só quero mostrar para vocês. Legenda. Bom, sempre na descrição. E aí vamos clicar aqui em se cadastrar, sign in. Muito bem, já estamos aqui no site do bookcreator.com. então vocês vão entrar no site do bookcreator.com, tá? Entrando no site, você vai fazer o Vou cadastro. colocar o link, como sempre, na descrição. E aí vamos clicar aqui em se cadastrar, sign in. Se você for aluno, você pode escolher uma dessas três opções. Se você for professor, você deve clicar aqui e se cadastrar usando uma dessas três formas aqui. Eu vou utilizar, como sempre, o Google. Vou clicar aqui Professor, e o escolher o áudio meu e-mail. tá ruim. O áudio tá ruim. Isso tá muito baixo, quase nem dá pra escutar. Peraí. Tente compartilhar uma guia, professor, melhor para Eu vídeos. compartilhei. Tá uma guia. Deixa eu ver se funciona agora. E-mail. Esse lugar. Muito bem. Escolhido o e-mail, você vai determinar em qual ano que você trabalha. E aqui é a primeira coisa que ele pede para você colocar um nome da sua biblioteca. Então, eu vou colocar aqui, obviamente, do Canvas. E vamos começar a nossa biblioteca. Então, você já vê aqui uma estante de livros. Para não perder tempo, clicar aqui em criar um novo livro. E nós temos três opções de formatos: retrato, quadrado ou paisagem. E nós temos também em branco ou em formato de historinha em quadrinhos. Eu vou escolher primeiro esse em branco aqui. Então nós temos aqui a capa. Se for indo para o lado, você tem aqui as páginas dos livros que você vai escrever. Certo? Então aqui na capa a gente vai adicionar uma imagem. Claro que você tem aqui algumas outras opções para adicionar, mas eu vou falar aos poucos. Em cada página eu vou falar sobre uma das coisas que a gente pode fazer. Tá? Então aqui na capa, uma ideia legal é você clicar aqui em importar. Então você pode colocar aqui uma imagem da Google, você pode colocar um mapa, então você pode escolher um lugar do mundo, e mudar aqui para satélite, por exemplo. E você pode clicar aqui em Files para adicionar a sua própria imagem, então eu vou fazer isso. Falando nisso, vou até deixar aqui um card para você poder acessar aí e aprender como usar o canva.com. Então vou estender isso aqui. Então é bem intuitivo, gente. Os comandos são bem intuitivos, tá? Se você quiser, você clica com o da direita aqui, você tem algumas opções, tá? A gente já vai falar isso. Por exemplo, eu vou usar aqui para travar, para eu não ficar mexendo aqui sem querer. Então, eu travei essa imagem. Essa imagem foi feita lá no canva.com e eu os coloquei aqui como a capa do meu livro, tá? O legal disso aqui é o que você vai ver agora. Se você nunca viu o Book Creator, quando você aperta aqui nesse ler o livro aqui, esse play aqui, ele faz um formato de um livro onde você pode folhear esse livro, certo? Virtualmente, tá? Então é uma aparência bem bonita e a gente já vai ver mais coisa aqui. Vamos clicar aqui, voltar em editar. Pronto, voltei para a minha capa do livro e vamos para a primeira página do livro aí, certo? Então, depois da capa, o que a gente pode fazer aqui? Vamos clicar em mais. Então, tem várias formas aqui, várias mídias que você pode colocar. Então, importar um arquivo, uma foto, como já mostrei. Você pode colocar aqui uma foto ou um vídeo que você faça na hora. Você pode escrever ou desenhar à mão livre, tá? Você pode incluir um texto, que é por onde a gente vai começar, e ainda uma narração no seu livro, tá?
Além disso, nós temos aqui algumas formas básicas que você pode utilizar. Então, basta clicar, por exemplo, ele vai fazer uma bolinha ali, onde você pode configurar do tamanho que você quiser. Para tirar isso daí, você basta apertar em Delete e pronto. Vamos voltar ali, vamos começar com um texto, que é o sentido do livro, né? Então, vamos digitar um texto aqui. Muito bem, coloquei aqui um texto básico, padrão. A gente pode também, ao invés de digitar, você pode clicar aqui nesse microfonezinho e ele vai escrevendo para você. Então, sua mãe um dia resolveu que eles deveriam sair de casa. Pronto. Então, se você não quiser digitar, ou se você não puder digitar, por exemplo, um aluno que tenha baixa visão, ele vai poder criar o livro dele. Então, está aqui o meu texto, e a gente pode editar esse texto. Como? A gente pode vir aqui, configurar, que eu digo, nesse izinho aqui, e aí você pode aumentar a letra do seu texto, a fonte, né? Aumentar o tamanho da fonte. Você pode modificar aqui o alinhamento, né? Você pode aqui, gente, com o mouse, você pode ampliar essa caixinha aqui para poder ocupar espaços menores ou não. Vamos apertar aqui no i de novo. Temos aqui negrito, itálico, sublinhado. Temos algumas fontes que você pode utilizar. Então, vamos botar aqui essa. Vamos clicar aqui para voltar. E aí você pode alterar a cor da fonte, tá? Alterar o fundo do seu texto. Então você pode colocar um fundo diferente, de uma cor diferente, tá? Você pode separar em colunas o seu texto, então 2, 3, até 4 colunas no seu texto. Alterar inclusive o espaçamento também, tá bom? Então temos bastante coisa para diagramar o seu livro aqui de forma adequada. Temos aqui também ainda uma sombra que você pode utilizar. Eu vou tirar esse fundo para poder mostrar. Então, tirei o fundo ali do texto e a sombra dá um efeito mais bonito, tá? Além de poder mover para frente ou para trás aí se tivesse alguma imagem ali, por exemplo. Aqui ainda nós temos sobre a página que a gente está trabalhando. Então aquilo era do texto, mas aqui no i a gente tem essa página onde você pode colocar um fundo na sua página, certo? Então tem várias cores e tem ainda aqui alguns outros efeitos, tá? Uns efeitos de gibi, né? Não sei se o termo correto é gibi. Temos alguns papéis aqui quadriculados, milimetrados, pautados, com pontos, enfim. Temos bordas, que você pode colocar algumas bordas no seu texto. Então, às vezes, dá um efeito mais legal. Temos alguns padrões aqui para colocar no fundo dessa página. Certo? Enfim, acho que conseguimos ver tudo. E algumas texturas também. Então, temos alguns efeitos bem interessantes para você colocar aqui na sua página. Basta clicar aqui no izinho. Muito bem, então colocamos ali os 3 porquinhos, o texto, e a gente pode agora ver como é que ficou o nosso livro. Então, como está até agora. Então, vamos voltar aqui e clicar aqui em ler o livro. Certo? Então, temos aqui a nossa capa. Quando a gente passar, a gente vai encontrar aqui a nossa primeira capa do livro. Primeira página, perdão. Primeira página do livro. Uma coisa legal que você pode fazer, e que o Book Creator permite, é que você pode pedir para ele ler para você. Então, basta clicar aqui. Basta você clicar aqui em leia, tá certo? E a gente vai aqui, como está em inglês, eu vou mudar aqui o menu para a leitura. Então, de novo, ó, vou clicar nessa engrenagem aqui, e vem aqui em leia para mim, e vou mudar a voz de inglês para
português. Certo? Microsoft Maria Desktop, Português, Brasil. Pronto. Então, leia para mim e vamos ver o que acontece. Era uma vez 3 porquinhos. Então sua mãe um dia resolveu que eles deveriam sair de casa. Muito bem. Então, a ideia, a gente não vai clicar mais nisso aqui, eu prometo, mas você pode ter essa facilidade aí. Então, se você fizer um livro, dependendo se os seus alunos tiverem baixa visão, você pode utilizar, ou se o aluno tiver alguma dificuldade de leitura, ou enfim, isso aqui pode ajudar o seu aluno. Então, colocamos aqui na página 2. Vamos para a página 3 fazer uma outra coisa. Então, na página 3, eu vou colocar aqui um fundo de madeira. Então, clicando aqui no izinho. Muito bem, então vou vir aqui clicar em mais, em câmera. E aí eu posso adicionar uma foto. Beautiful. Então, posso botar uma foto aqui, bem pequenininha. Certo? E posso também clicar aqui e colocar um vídeo. Então, em câmera, e vou gravar um vídeo aqui. Oi! Oi! Sempre sorrindo, sempre feliz. Cara feia que eu fiz, nossa senhora. Vamos lá, então vou diminuir aqui. E agora, vamos voltar e temos que esperar aqui carregar. Então, dependendo do tamanho do vídeo que você fizer, pode ser que, e como estiver a sua internet, vai demorar um pouco mais ou um pouco menos. Tá? Então, vamos voltar aqui. Vou dar um play para a gente poder ver como é que está esse livro. Então, tá aqui a primeira capa. E agora nós temos aqui a historinha e a foto e o vídeo que eu coloquei, onde você pode clicar em play aqui. Se o aluno escolheu, ou se alguém escolheu para apertar leia para mim aqui, todos os vídeos, tudo que você colocar aqui, além de ler o texto, ele vai ligar, né? Vai dar play no vídeo automaticamente. Tá? Aqui então eu vou clicar. Oi! Muito bem. E aí, gente, o que é que vocês acharam da nossa atividade? Interessante. Interessante, né? Interessante. Então, assim, eu gostaria que vocês... Eu tenho 5 minutos. 5 minutos? Não, né? Até 9h50. Eu vou passar um vídeo, o finalzinho dele, porque ele criou uma outra parte que eu quero passar para vocês. Só que o que eu quero? Eu quero que vocês criem, né, na atividade lá, aqui eu compartilhar. Depois que você estudar um pouco sobre a criação de um livro, né, no Book Creator, um pouco da história de sua viagem, então é hora de colocar a mão na massa e seguir o passo a passo. Pense em um lugar que você quer ir e comece a imaginar todos os percursos e paradas que você irá fazer para chegar nessa viagem. Então, vocês vão pensar num lugar. Saindo de Salvador, vou para Porto Seguro, eu vou para Ilhéus, eu vou para Itacaré. Ah, Bruce, mas como é que eu vou saber as informações dessa viagem, a distância? Tudo você pode achar no Google Maps. Você pode colocar lá a distância, o tempo percorrido, porque eu quero que vocês façam isso e conte isso através de uma história. Você vê que o cara ali do vídeo postou formas de você criar esse book creator através de uma história, né, um livro, mas você pode também fazer através de uma história em quadrinhos. Ele vai fazer isso no final do vídeo. Eu vou passar para você daqui a pouco. Então, lembre que a saída, fique livre para escolher o lugar, ponto de turístico, que você deseja ir, saindo de Salvador. Use o Google Maps para colher informações como tempo, distância e pontos de paradas durante sua trajetória. Conte tudo em seu book creator. Lembre que você pode narrar parte da sua história em áudio ou em vídeo. Use o máximo de sua criatividade. Coloque os questionamentos abaixo e responda dentro de sua própria história. Então, você pode contar, você pode narrar, e dentro dessa narração,
Facebook Creator, você vai trazer esses questionamentos que eu estou fazendo aí abaixo. Ó. Durante uma viagem real de Salvador até o local que você vai escolher, o movimento é sempre uniforme? Há alguns momentos onde teremos que diminuir a velocidade, então você vai ter que responder isso diante da sua contação de história. Ok? Então a atividade está Professor, redondinha. Oi. desculpe te interromper. Tranquilo. Aqui, quando eu entrei no site, tá pedindo para colocar um código do professor. Um código do professor? É, Mas quando você entrou lá em Sign, né? Você vai ter que fazer o cadastro. Entrou como aluna? peraí. Sim, Imagina, meu computador acabou de desligar, mas ainda bem que eu estou em outro. Vocês estão me ouvindo, então, né? sim. Ah, é porque eu estou em outro computador. Ainda bem que eu estou em outro, viu? Mas o outro computador acabou de desligar. Eu estou ligando ele de volta. Bom, o código... Quando você entrou como aluno, né? E pediu o código, foi? Foi. Create Foi. a Tá, eu vou free passar... account. Aí eu entrei nesse account e entrei pelo e-mail do Enova e pediu para depois que carregou esse e-mail, pediu para colocar um código que o professor inventou. Tá. Eu vou passar esse código para vocês. Eu vou reestruturar essa, essa atividade e vou passar o código para vocês. Tá bom? Ok. Deixa eu voltar para a sala aqui, gente. Pronto, eu voltei. Deixa eu só mostrar para vocês. Eu estou apresentando, estou, né? Não. Vou só mostrar para vocês no final do vídeo como é que ficou o livro dele. Você vê que existem infinidade de possibilidades, né? E aí vocês podem usar a imaginação. Deixa eu passar aqui a parte da... Rapaz, olha o que está escrito aqui. Agite antes de beber, manusear com cuidado. Não consuma cada... Fazer uma coisa que vai ficar mais bonitinho. Vou pintar aqui. Vou escolher uma tinta especial de grama. Vou pintar esse meu chão aqui. Vou clicar com o da direita e mover para trás. Então agora eu tenho uma bola em cima de uma grama. de um grama. E aí, encerrou o livro aqui. E vamos criar aqui. Nós temos aqui uma historinha, um vídeo, um desenho à mão e ainda aqui um áudio para o nosso livro. E aí, encerrou o livro aqui. E vamos criar aqui um outro livro. Então, vamos adicionar um novo livro. A gente vai escolher agora esse landscape aqui. Aí perceba que ele escolheu a parte de baixo, que é histórias em quadrinhos. Então você pode também transformar a sua história em uma história em quadrinhos. Com a história em quadrinho. Muito bem, então temos aqui a nossa capa. E aí já habilita aqui, ó, a aba. Alguém falou? Tava dando interferência. Eu já resolvi aqui. Vamos lá.
Comics, certo? Onde você tem algumas outras opções que não tinha lá no início. Então aqui é a capa, tá certo? Se você quiser colocar algum tipo de painel logo na capa, você já pode, certo? Depende da sua ideia. Ou você pode, de novo, colocar uma foto, uma imagem, certo? Ou ainda simplesmente colocar aqui um efeito diferente na sua página, tá? Então vou adicionar aqui isso, vou criar aqui em texto um título. E é texto. Imaginação aqui não vai rolar. Então, olha lá. Então, temos aqui texto. A gente pode aqui no izinho, a gente pode trocar a cor, obviamente. Podemos trocar aqui o tamanho. Tá? Enfim. Acho que texto tá errado, né? Tinha que ser capa, né? Não tem pra ninguém. Se você quer viajar muito, mas muito barato mesmo, a 123 milhas... Clicando 2 vezes a gente pode mudar aqui. Vamos. Esta é a capa, pronto. Do livro, pronto. Então tá aqui. Ficou grande demais agora, né? Vamos diminuir de novo aqui para caber. Esta é a capa do livro. Centralizado. Muito bem. Então fizemos a capa do livro. Vamos para o próximo lado aqui. Tá vendo que tá em branco, mas a gente pode, clicando aqui em mais, adicionar os painéis de histórias em quadrinhos. Então, aí vai da imaginação e da necessidade da história, enfim. Essa é a segunda página. Pode ser que a segunda página, para ficar mais bonito dessa vez, a gente não coloque nada, ou coloque talvez só alguma coisa menos... Vamos mudar aqui. Botar só um painel e a gente coloca, sei lá, Bank. Então temos aqui essas figuras, né? Então página 2, agora sim a gente vai colocar um painel mais completo aqui. Eu não sou dos melhores em história em quadrinhos, mas você pode aqui, então de novo, colocar um fundo, né? Lá atrás do seu painel. E aqui no painel você vai poder adicionar. Então nós temos esses stickers aqui, esses adesivos, enfim. Então você pode colocar. Temos aqui na parte de falar, né? As falas dos personagens. Não faz sentido agora botar ele. Nós temos aqui os pensamentos, certo? É sempre o mesmo padrão, tá? E aí temos aqui o texto. Nos textos nós temos alguns estilos. Esse aqui é o que eu acho mais legal, que é o... Pronto, era uma vez. Que a gente pode colocar aqui aquele quadradinho padrão de história em quadrinhos. Pronto. Pode diminuir para ficar mais elegante. Pronto. E aqui a gente pode colocar, então você pode colocar de novo tudo que a gente fez no outro livro lá, de colocar os próprios personagens, enfim. E aqui nós temos essas opções de textos diferentes que não tinha lá no livro, e temos aqui também. Então, se você quiser adicionar o seu, bota um texto por cima dele. E aí bota... Pum. Pronto. E a gente coloca aqui bonitinho, pode girar. Coloca do jeitinho que você achar que tem que colocar aqui. Pode aumentar a letra, né? Enfim. E aí, pessoal, não são muitas opções, mas são opções suficientes para você fazer uma boa história aqui, tá? Lembrando que você pode colocar os personagens que você encontrar pela internet. Então, por exemplo, se você vier aqui e pesquisar direto, você já consegue adicionar o seu bonequinho aqui. Então, vamos lá. Muito bem, então tá aqui o nosso personagem. A gente pode diminuir ele. Você vê que ele já está até sem fundo, que foi o que a gente selecionou lá. Então a gente já consegue colocar esse personagem aqui e fazer bastante coisa interessante, tá? Então
Então é isso, gente. Vocês depois podem ver o vídeo um pouco mais lentamente, né? E vai vendo um pouquinho de cada vez e vão construindo as suas histórias, ou seja em quadrinho, ou seja em livro mesmo, tá? Vocês têm alguma dúvida? Eu acho que todo mundo gostou da ideia, né? A atividade está lá. Eu vou depois passar o código na própria atividade, que eu vou reorganizar essa atividade. E eu acho que não preciso mexer nada agora, tá? Vocês podem entrar ver o vídeo do Book Creator, que eu acabei de ver, novamente. Ver outros, se vocês quiserem, para aprimorar mais no que ele pode fazer. Mas é aquilo. Eu acho que o que foi mostrado naquele vídeo é suficiente para que você crie essa história. Ok? Tudo certinho? Alguma dúvida? Ok. Ok, professor. E eu acho que eu finalizo, galera, porque assim, a nossa semana, a gente está na semana de 12 a 16. Temos mais 2 semanas na frente. A outra semana é para eu pegar essas atividades, conversar com vocês sobre todas as atividades que foram feitas, passar até a questão da nota, né? Porque publicar isso para vocês, tirar dúvidas. E na outra semana última, que é de 26 a 30, vai acontecer o momento que eu vou postar anteriormente, né? Previamente, uma atividade de recuperação para aqueles que não conseguiram. As minhas notas serão sempre o somatório de todas as atividades feitas. Tá? Se eu tenho 10 atividades feitas, eu tenho, somando todas elas, e vou dividir tudo por 10, né? E aí eu tenho a nota, ok? Dividir tudo por 10 não. Dividir tudo pela quantidade de somatório, porque é uma média aritmética, tá? Porque todas elas eu botei valendo 100 pontos. Ou seja, é como se todas valessem 10 pontos, uma coisa de 10. Ok? Então é isso. Ok, obrigada. Nada, tchau, tchau, gente. Qualquer Tchau, tenha dúvida, uma boa pode postar. semana. Não faça nada nas aulas agora, lá no grupo, no Google Classroom, porque eu vou fazer as modificações, né, e consertar as coisas que estão lá.